Olá, gente. Meu nome é Letícia Selva, sou psicóloga clínica e organizacional. Eu atuo como consultora em gente e gestão na Inova RH, psicologia e gestão de pessoas. Nós estamos aqui para bater um papo sobre comportamento em processo seletivo. E como que eu gostaria de começar a falar sobre isso com vocês? Eu gostaria de falar que isso passa também pela questão da sua autoestima. A autoestima é como você se observa, como você se analisa, como você se conceitua enquanto pessoa. O que são as suas características positivas, né? Ou o que são aqueles seus pontos de melhoria que você ainda precisa trabalhar. Então, veja bem, para um processo seletivo, é preciso entender algumas coisas. A primeira delas é: o selecionador, ele tem uma descrição de cargo, né? Então ele olha aquela descrição, tudo que precisa para fazer aquela função, e ele vai checar se você tem as mesmas competências que estão ali na descrição deles. Muitas das vezes as pessoas ficam super desanimadas, né? Porque elas falam assim: poxa, eu fui rejeitada no processo seletivo, eu não passei, talvez é porque eu não seja boa. Você pode ser uma pessoa excelente, mas talvez simplesmente você não bateu com aquela descrição para aquela vaga, que tem alguns aspectos comportamentais, alguns aspectos técnicos, não é? Então, o que eu queria falar para você? Eu queria te dizer que, em primeiro lugar, se você foi convidado para uma entrevista de emprego, você já foi selecionado. Sabe por quê? Porque um selecionador, ele pode ler 1000 currículos em um dia. E ele escolheu o seu para te conhecer mais a fundo. Então essa é a primeira etapa. E na primeira etapa você já passou. Então com isso você já pode ir com um pouco mais de segurança para esse processo seletivo. Sabendo que se você foi convidado para essa entrevista, significa que a empresa já viu alguma coisa de interessante em você ali, né? Então é muito importante que você se prepare para essa entrevista. De que maneira? Primeira delas, conheça a empresa que está te chamando. A maioria das empresas, se não todas hoje em dia, tem o seu site, tem sua página no Facebook, tem sua página no Instagram. Então, você pode ir até lá e entender por quê. Porque não só você tem que saber se a empresa vai querer te contratar, mas você precisa saber se você combina com aquela empresa. Ah, Letícia, mas eu tô precisando trabalhar, eu pego qualquer coisa, eu não tenho isso, eu não tenho frescura com o trabalho. Eu sei disso. Quando a gente está precisando muito trabalhar, e eu sei porque já passei algumas vezes por isso, a gente acha assim, não, eu vou trabalhar em qualquer lugar, eu faço qualquer coisa. Mas isso dura pouco tempo, porque se isso acontecer, ou a empresa vai ficar insatisfeita com você, ou você vai ficar insatisfeita com a empresa em algum momento. Né? Então é importante que você avalie qual é aquela empresa, de que maneira, qual é a cultura, pelas fotos. Geralmente eles colocam fotos de ações com os colaboradores e com isso também você já vai mais com a visão de como é essa empresa, para se preparar. Muitos selecionadores perguntam, né? Você pesquisou sobre a nossa empresa? O que você conhece sobre nós? Né? Ainda mais aqui em Teresópolis, que nós moramos numa cidade super pequena, né? Tem como você buscar referências, entender um pouquinho melhor daquele negócio, né? Então, se você é convidado para uma entrevista numa loja de calçados, que loja é essa? Qual é o público dessa loja? Né? Como será que eu devo me portar? Como eu devo me vestir para essa entrevista? Muitas empresas hoje já não exigem mais, assim, a não ser as que utilizam uniforme, é claro, um modelo mais, menos até casual, né? Então, hoje você já tem um pouco mais dessa liberdade. É importante você imprimir a sua personalidade na sua forma de se vestir? Sim, é muito importante. Mas mais do que isso, é importante você entender qual é a língua daquela empresa. Porque imagina, se você vai fazer uma entrevista numa empresa super descolada e aí você vai de um terninho ou uma camisa social com gravata, né? Ou o contrário também pode acontecer, você não conhece a empresa. Fala assim, Letícia, mas tá tão difícil, já tá tão difícil conseguir um emprego, ainda vou ter que comprar roupa para ir à entrevista de emprego? Não, não é necessário. Você pode usar exatamente as coisas que você tem e dica, menos é mais, né? Então, cuidado assim com a questão da aparência. Ter uma boa aparência não é você exigir critérios de beleza e etc. Uma boa aparência mostra profissionalismo, ou seja, se você está alinhado, se você não está amassado, se você está penteado, com o seu autocuidado em dia, né? A gente sabe assim, poxa, a gente sem emprego, né? É difícil a gente poder comprar uma roupa nova, é difícil a gente poder comprar uma maquiagem, fazer um cabelo, mas dentro das suas possibilidades, você pode sim
e estar bem apresentado. Lembre-se que o menos é mais. Excesso de perfume, por que não? Porque isso distrai, tira a atenção, o foco do seu profissionalismo. Né? Então, quando a gente fala assim, tentem não ir com blusa muito decotada e etc. Por quê? O teu profissionalismo, tuas competências precisam sobressair muito mais do que a sua aparência. É preciso que o selecionador esteja com foco direto em você e não naquilo que você está usando, vestindo, odor corporal, não é? Então, essas são dicas valiosas. Mas por que eu falo da questão da autoestima? Você pode fazer um exercício em casa de listar à mão mesmo quais são as suas maiores características positivas dentro do ambiente de trabalho. Muitos selecionadores ainda usam aquela pergunta assim: me fala dos seus defeitos e das suas qualidades. Eu não costumo mais usar, talvez tenha usado bem no início da carreira, mas o que eu penso é assim, pontos de melhoria. Todo mundo tem pontos de melhoria. Defeito não, né, gente? Quem tem defeito aí, como diz o Cortella, é fogão e geladeira. O que a gente tem são pontos de melhoria, né? Então, o que você precisa desenvolver? Você não precisa ficar tenso numa entrevista de emprego quando alguém te perguntar isso. Selecionador nenhum está esperando alguém perfeito para vir trabalhar na empresa dele. De forma alguma. Agora, ele precisa saber até onde você pode se desenvolver naquilo, né? Cuidado ao colocar critérios, né? Coisas que não são realidade. Porque por mais que você passe nesse processo seletivo, em pouco tempo a empresa vai descobrir. Se você vira e fala assim, nossa, olha, eu sou mega organizada, mega organizado. E aí, se em pouco tempo você não tiver esse grau de organização dentro da empresa, a empresa vai perceber que aquilo não foi legal. Então, assim, seja muito sincero, liste antes, se prepare, conheça a empresa, entenda quais são suas... Autoconhecimento é a chave. Entenda quais são as suas características apreciáveis. Outro ponto importante, você precisa entender como utilizar esses seus pontos e lembrar de situações que você possa dar exemplos reais daquilo. Então, vamos lá. Uma vez eu entrevistei um aprendiz, né? Uma pessoa para uma vaga de aprendiz, e aí me disse, poxa, eu não tenho nenhuma experiência profissional, eu não sei nem o que dizer na entrevista. E assim, não há problema nenhum, o selecionador que já convidou alguém por um currículo que não tem nada, ele sabe que você não tem experiência, então você também não precisa ir nervoso para essa entrevista, porque você não vai estar contando nenhuma novidade, ele sabe, e é uma vaga para quem vai aprender, tá bom? Então vamos lá. E aí eu falei assim, você tem, quais são suas características e etc. Ela disse, poxa, eu sou muito organizada. Aí eu falei assim, mas você me conta uma situação onde você precisou ser bastante organizada. E ela me disse, poxa, mas eu nunca trabalhei. Eu falei, eu sei, mas na sua vida algo você pode ter feito que mostrou que você é bastante organizada. E aí foi quando ela falou assim, deixa eu pensar, e pensou. Aí virou e falou assim, já sei. A minha família é muito grande. Eu acho que deve ter assim uns 40, 50 pessoas. Então toda vez que vai ter um evento lá em casa, eu que organizo tudo. Eu faço a lista, eu faço as compras, eu recolho o dinheiro. Eu achei aquilo o máximo exemplo que ela deu, porque de fato mostrou confiança que 40 a 50 pessoas têm, e ela tinha uns 17 anos, 16, não me lembro, e no sentido de que ela pudesse ser responsável por aquilo e organizar todo aquele evento. Né? Então, muito bacana é você saber colocar uma situação. Poxa, eu sou uma pessoa muito comprometida. Justifica isso para o selecionador. Eu sou muito comprometido, por quê? Porque eu já vivi isso, isso e isso. Eu tenho essa vivência. No meu trabalho anterior, eu fiz isso, isso e aquilo. Conte uma história. Fale mais sobre você. Né? Eu tenho certeza que se você se preparar antes para estar numa entrevista, com certeza os seus resultados vão ser bem melhores, né? Então, assim, o que é preciso? É preciso você se destacar dos demais. E o que vai te destacar? Suas características únicas. Muita gente fica lendo na internet o que falar numa entrevista, como se portar numa entrevista, e perde, eu vou dar aqui a dica de ouro, que é ser você mesmo. Ser você mesmo não é você sair falando tudo que lhe vier à cabeça, usando suas gírias, né, usando as palavras assim que você fala no dia a dia. Não é isso. É simplesmente compreender quais são as suas características, as mais interessantes, e valorizar isso. Colocar isso ali na mesa da seleção, né? De que forma eu posso contribuir? Então vamos lá, se eu tenho uma vaga para auxiliar de serviços gerais, de que forma eu posso me apresentar para essa pessoa que quer me contratar?
Poxa, quais são as minhas características que eu selecionei em casa? Eu sou uma pessoa caprichosa, eu sou uma pessoa pontual, eu sei contar situações no meu emprego anterior que eu vivi, que fui aprovada por isso, que eu fui elogiada por isso. Conte seus feitos reais, tá, gente? Por favor, sempre coisas reais, baseado naquilo que você anotou, naquilo que são as suas características apreciáveis, características que são bacanas, que você sente orgulho. De que você sente orgulho em você mesmo? É uma boa reflexão, né? A gente não costuma parar muito para observar esse tipo de coisa. Mas isso é imprescindível, que você consiga entender quais são as suas características. E aí, vamos começar a anotar, vamos começar a entender e se preparar? Conhecer a empresa, conhecer a si mesmo, conhecer a vaga. Que vaga é essa? Eu tô indo para que vaga? E acima de tudo, gente, vamos entender uma coisa: ninguém tá acima de você. Ninguém é melhor do que você. Simplesmente a empresa está precisando do seu serviço, correto? Então é uma relação de troca. Muita gente fala assim: ai, eu tô muito nervoso para ir numa entrevista de emprego. Sim, a gente fica, né? Porque a gente está precisando do trabalho, a gente quer ganhar aquele salário que vai ajudar muito na nossa casa, mas a gente precisa dominar um pouco isso para não se atrapalhar na entrevista, no sentido de ter características suas apreciáveis descritas, entender qual é a empresa e saber que isso é uma relação de troca. Nenhum líder, nenhum chefe, nenhum patrão, seja lá como você goste ou queira chamar, vai estar acima de você, tá? Simplesmente, ele tem uma loja, ele tem um recurso, né, para te pagar um salário e você tem a mão de obra para oferecer. É uma troca. É como se você, ao invés de comprar um produto, está comprando serviço. Ele está comprando o seu serviço, entende? Então não se sinta diminuído. Eu não estou dizendo para você chegar numa entrevista com arrogância ou dizendo que você é o máximo. Não é isso que eu estou falando. Mas tá de igual para igual. Sabe? É estar de igual para igual, conversar de igual para igual. Na verdade, quando você vai fazer uma entrevista de emprego, aquilo dali é como se estivesse fechando um negócio. Olha, eu tenho para te oferecer isso e a empresa tem X para te oferecer. Você tem que também analisar o salário, você não vai analisar? Você analisa a carga horária, se dá para você ou se não dá, não é? Você analisa os benefícios que você vai receber, ou que tem ou que não tem. Você também não está fazendo uma análise sobre a empresa? Então, e agora eu vou dizer uma coisa importantíssima. Importantíssima. É o quê? Você, na verdade, está, além de estar fechando um negócio, você está gerando no seu selecionador algo dessa natureza. Ele quer fechar a vaga tanto quanto você quer o emprego. Você sabia disso? O que a gente mais quer na vida é que você seja a pessoa certa para aquela vaga. Não vá a uma entrevista de emprego com medo do selecionador, com medo de quem vai te entrevistar. Essa pessoa não está jogando contra você. Muito ao contrário, essa pessoa, ela está louca. O desejo dela é te contratar, porque ela tem outras vagas para serem fechadas, ela tem uma venda que está deixando de ser feita na loja, ela tem um balcão de uma padaria que não tá funcionando porque tá faltando gente. Então, assim, ela tá doida para te contratar. Sai de casa com esse pensamento. Essa pessoa que tá fazendo a minha entrevista tá precisando de mim. Então, não se sinta mal. Pelo contrário, saiba que essa pessoa tá ali para te ajudar. Bons profissionais de RH, de psicologia organizacional, têm essa capacidade de deixar o candidato confortável, né? Por quê? Porque a gente realmente está precisando fechar aquela vaga. Então, assim, reflita um pouco mais antes de ir fazer uma entrevista de emprego. Se agarre àquilo que você realmente é, a tua verdade, o teu diferencial competitivo tá aí, o teu brilho tá aí. Tá dentro de você. E o que você precisa é justamente listar, entender, se conhecer e transparecer isso no ato da entrevista. Ah, Letícia, mas eu sou muito tímido, eu não gosto. Tudo bem, existem vagas onde essa questão de ser uma pessoa mais retraída é justamente o que a gente está procurando também. Eu vou te dar um exemplo. Se eu quero contratar alguém para venda, vender numa loja, talvez seja um perfil que você possa desenvolver. Inclusive, isso aconteceu comigo, porque eu precisei trabalhar no comércio muitos anos, né? Quando eu era mais nova para fazer faculdade, e eu era super tímida. E isso me ajudou muito, tá? Para eu estar gravando um vídeo aqui hoje para vocês, ó,
Você não sabe o que eu passei com a minha timidez. Então me ajudou, tá vendo? Então você pode fazer esse teste e pensar, olha, eu estou indo ali para me desenvolver, como eu me desenvolvi. Ou não, você de repente está indo para uma vaga para trabalhar na biblioteca da faculdade. Olha que legal. É justamente uma pessoa assim como você que eles estão procurando. Gente, sempre vai ter uma vaga adequada para um tipo de perfil. Sabe? A gente não tem que ser igual a todo mundo. Quando você vai montar um time de futebol, quando o técnico vai montar um time de futebol, quantos atacantes ele tem? Não é? Por quê? Porque eu preciso de ter outras pessoas diferentes, né? Para cumprir outras funções, para fazer outras coisas. Todas são boas. Todas são boas. Como é que funciona uma orquestra? Tem diversos instrumentos, né? A banda da cidade, vamos dizer, diversos instrumentos. Todos tocando junto em um maestro, mas nenhum instrumento é igual ao outro. Às vezes eles até se repetem, mas tem vários tocando ao mesmo tempo numa harmonia. Então, assim, não fique preocupado de que você não seja igual às pessoas. Talvez não ser igual às pessoas é o que vai fazer você conquistar essa vaga. Já parou pra pensar nisso? Então se paute em quem você é, conheça quem você é, se prepare, vá bem alinhado sim, mas sem deixar de transparecer quem você é. Não precisa ser nada luxuoso. O simples não é simplório. Ser simples é bacana. Simplório é aquela pessoa que não tá, né, ligando muito para as coisas. Mas você pode ser simples e ser elegante. Você precisa entender também qual é a sua tonalidade de voz, responder ao selecionador sempre que perguntado, tentar aumentar um pouco mais o nível das tuas respostas, né, para ficar sim, não. É difícil pra gente avaliar alguém que não completa, né? Eu gosto, né? Então eu gosto porque, olha, eu gosto de trabalhar na biblioteca porque é um local que é compatível com a minha personalidade. Eu adoro trabalhar sozinho, eu sou uma pessoa muito focada, né? Ou então não, eu quero ser vendedora numa loja. Por que você quer ser vendedora? Porque eu gosto de lidar com pessoas, porque eu na minha vida sou assim, eu sou uma pessoa cercada de amigos, eu tô sempre conversando com um, com o outro, eu gosto de criar relacionamentos. Olha aí o que a empresa está procurando. Está procurando quem você é. Tá bom? Então eu espero que com essas dicas, com essa orientação, porque eu acho que assim, vocês já ouviram muito na internet sobre como montar currículo, sobre como se colocar numa entrevista de emprego, mas eu acho que o mais importante é você saber, olhar para dentro de si, saber o que mais eu tenho de valioso. É isso que as empresas estão procurando. É esse valor que só você tem. É esse seu diferencial que só você tem. E se você souber usar, eu tenho certeza que 2021 vai ser um ano muito diferente para você, tá bom?